Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor de Andrade aqui na área, tudo bem? Professor de matemática. Galera, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre números racionais e números inteiros. Vamos dar uma passeada um pouquinho em conjuntos numéricos, tudo bem? Vamos entender como é que funcionam esses números, tá? Olha só, geralmente quando a gente chega num departamento, numa instituição governamental ou algo nesse sentido, a gente sempre tem que apresentar uma identidade, né? Ou algum documento com foto. Esse documento, ele mostra a tua identidade, mostra quem você é. Com os números não é diferente. Existem certos números que eles têm uma identidade própria. Então, por exemplo, quando eu trabalho com um número negativo, ele é chamado de inteiro. Quando eu trabalho com um número positivo, ele é chamado de natural ou inteiro positivo. Quando eu trabalho lá com as frações, a gente chama de racionais. Quando eu trabalho ali com números infinitos e aperiódicos, que não tem um certo período de repetição, a gente chama esses números de irracionais. Então, veja, os números na matemática, eles apresentam uma identidade. Então, você precisa ter essa noção, né? Como é que eles vão se apresentar para vocês, beleza? Então, vem comigo aqui na tela, vamos trabalhar aí, né? Com os números racionais e inteiros, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Uma aula expositiva, tá? Com definição e propriedades. O que nós temos aqui? Deixa eu colocar para vocês na mesinha. Foi. Então, nós temos o seguinte. Ó. Imagine que nós temos uma reta e começaremos a contar a partir do número 0. Tudo bem? Então, está ali a nossa reta. Nós vamos começar a contar a partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até um n qualquer. E o sucessor do n seria um n mais 1, né? Tudo bem? Então, esse conjunto de números, os números no qual a gente usa a contagem, pessoal, né? São os nossos queridos números naturais, beleza? Dito isso, o que acontece? Nós temos aqui também todos esses números que compõem a reta são números que a gente chama, de números de contagem. A gente pode contar, enumerar. Então, são números que sempre foram utilizados desde a ideia intuitiva de número mesmo, né? Tá? Então, uma cadeira, 2 mesas, 3 pessoas, algo nesse sentido. E o 0, durante muito tempo na matemática, ele foi inserido no nosso sistema de numeração decimal para completar algumas propriedades da álgebra. Mas, assim, intuitivamente, do ponto de vista mais histórico, né, o zero ele demorou muito tempo para existir, para fazer parte da matemática, por assim dizer. Beleza? Mas ele tem um papel extremamente importante. O elemento neutro da álgebra, né? Ele é responsável por algumas propriedades da álgebra de matrizes, de álgebra linear, de números, por assim dizer, da própria geometria também, beleza? Então, vem comigo. Então, essa é a nossa reta, tudo bem? O que acontece? Vamos lá. Essa reta ela pode ser estendida. Mas quais são os outros números? Olha lá. Se a gente pegar todos os números positivos, né, e fazer tipo uma espécie de espelhamento, se a gente virasse esses números para o outro lado, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copia eles, faz uma espécie de espelhamento para o lado contrário, né? O que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter os números negativos. Agora, por que isso ocorre? Os matemáticos, eles achavam, né, que as operações elas estavam definidas dentro dos números naturais. E não estavam, né? Vocês vão ver aí comigo que não estavam. Mas quando a gente faz esse espelhamento, a gente consegue aumentar um pouco mais essa reta, né? Ali com os números negativos. Tudo bem? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos n mais 1, né? E por aí vai. Certinho? Então, como é que veio essa noção de número inteiro? Por que esses números negativos foram chamados de inteiros, né? Olha só. A subtração, ela nem sempre é possível no conjunto dos números naturais. Por exemplo, não existe um número natural que represente a diferença de 2 menos 7. Para tanto, foi criado o conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto, a diferença 2 menos 7 é representada por menos 5, onde se conclui que menos 5 não pertence aos números naturais. Tudo bem?
E aí indica-se o símbolo Z ao conjunto dos números inteiros. Então, esse Z, na verdade, um Zzinho assim, que vem de Zó, em alemão, tudo bem? Que é um pouco da etimologia da palavra. Ele nada mais é porque a gente tinha a operação de soma bem definida, a adição de dois números naturais dá um número natural. Se eu faço 3 mais 5, eu sei que o resultado é 8, que é natural. Então, veja que é uma operação fechada, mas a subtração não. A subtração eu tive problema. Se eu faço 3, que é um número positivo, né, e subtraio do 5, o meu resultado dá menos 2. E menos 2 não pertence aos naturais. Então, menos 2 agora vai ser um número inteiro. Pertence aos inteiros. Fechou? Vem comigo. E aí, né, a gente cria-se aí os números inteiros. Vamos lá. A soma de dois... Isso aqui é extremamente importante, tá, pessoal? Extremamente importante. Coloca um sinalzinho de alerta aí, beleza? No teu caderno, porque isso aqui é o que geralmente cai em muitas provas, tá? Essas definições, beleza? Então, coloque isso aqui no teu caderno bonitinho, um sinalzinho de alerta aí para vocês, tá? Olha só, o que é cobrado? A soma de dois números inteiros não negativos é um número inteiro não negativo, de fato, né? Você viu que tem os números naturais, certo? E eu expandi a reta com os naturais e o espelhamento deles formando os inteiros, né? Se eu pegar então e dizer, gente, todo natural ele é inteiro, todo natural está contido nos inteiros? Sim, isso é verdade. Então eu posso dizer, por exemplo, que o 5 ele é um número natural, sim, ele é um número natural, mas eu também posso dizer que o número 5 ele é um inteiro positivo. Ele é um inteiro positivo. Tudo bem? Então, se a gente, né, soma dois inteiros não negativos, significa positivos. Se a gente soma dois inteiros positivos, o resultado, obviamente, dá positivo. Certo? Então, se eu faço 3 mais 7, eu sei que vai dar 10. Agora, cuidado. A soma de dois números inteiros não positivos, ou seja, não positivos é o quê? Negativos. Então, se eu somar dois números negativos, tá? Dois números negativos. Negativos. Olha lá. Dois números, né, inteiros negativos. Se eu pegar o menos 3 aqui, e somar com o menos 6. O resultado, pessoal, é o seguinte. A gente preserva o sinal negativo, e soma-se o módulo desses dois números. Soma eles. Ó, 6 mais 3 eu sei que dá 9 e mantenho o sinal de menos. Tudo bem? Uma dica interessante é você pensar na ideia de negativo como algo que você está devendo. Acho muito bacana isso aqui. Então, como algo como se você estivesse devendo, ó, né? Ó, você está devendo menos R$ 3 para mim e está devendo aí menos 6 para o seu pai. Se a gente somar a soma das dívidas, o que você deve para mim e deve para o seu pai, ao todo você está devendo 9. Então, você está aí lascado, está devendo todo mundo, né? Então, a soma das dívidas mantém o sinal negativo, tudo bem? Beleza? Então, é isso que está acontecendo. Essa ideia do deve e paga, ela é interessante. Então, a gente fez aí. Agora, olha só. O que nós temos ali também? Ó, a soma de um número inteiro não negativo, ou seja, de um número inteiro positivo, com um inteiro negativo, não positivo é negativo, tá? Pode resultar em três opções. Vamos lá. Pode resultar em três casos que você tem que observar. Então, veja, ó. Se eu pegar um número positivo e somar com um número negativo, o resultado pode ser positivo. Mas, se eu pegar um número, por exemplo, aqui, ó, 4 somado com menos 1. 4 somado com menos 1 dá 3. Né? 4 somado com menos 1 dá 3. Agora, se eu pegar um número positivo e somar com um número negativo, é possível que dê negativo.
Então, pensa na ideia do deve paga. Vamos supor que você tem R$ 8 aí na tua mão agora. Só que você está devendo R$ 13 para o teu irmão. Se tu pagar ele, né? Se você pagar ele, você ainda vai ficar devendo R$ 5 para ele. Você entende essa ideia do deve paga? Então, veja, a soma de um número positivo com um número negativo, ela pode resultar em um número positivo, mas pode resultar em um número negativo. Tudo bem? Então, o que a gente fez ali agora? Ó? A gente manteve o sinal do maior número em módulo. Manteve o sinal do maior número em módulo. Quem é o maior número? O 8 ou o 13? Em módulo, o maior número é o 13. Então, a gente vai manter o sinal do 13. Tudo bem? O sinal do 13 não é negativo, então a gente mantém o sinal negativo. Pessoal, quando eu digo maior número em módulo, é a distância dele para o zero. Tá? Então, por exemplo, ó, o 8 ele está 8 unidades de medida do zero, da origem. Já o 13, no caso, 13 negativo, né? Então, ele está para o lado de cá. O 13 negativo, ele também está 13 unidades de distância, unidade de medida para o zero. Tudo bem? Então, ele está mais... Né, ele é maior em módulo, não em sinal. 8 é maior do que menos 13. Tudo bem? Agora, o módulo do 8 ele é menor do que o módulo de menos 13, porque módulo é a ideia de distância da origem, tá bom? Então, quando a gente faz essa operação de números inteiros, isso aí vai acontecer, tá? Isso aí vai acontecer. Então, eu posso somar um número positivo e um número negativo e o resultado der negativo, beleza? Ou aí, no terceiro caso, eu posso somar um número positivo com um número negativo e dar zero, né? Que é o caso de eu somar um número 7, que é um número positivo, com o seu oposto, menos 7, oposto ou também a palavrinha simétrico. O resultado vai dar zero. Vai dar zero. Beleza, pessoal? Então, cuidado, tá? A soma, a gente está trabalhando aqui com operações aí de números inteiros. Beleza? Show de bola? Agora, na multiplicação e divisão, olha o que vai acontecer. A gente vai ter uma problemática aqui. Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um número positivo e vamos multiplicar por um número negativo. Vamos pegar um número positivo e vamos multiplicar por um número positivo. Vamos pegar um número inteiro negativo e vamos multiplicar por um número inteiro negativo. E vamos pegar um número inteiro negativo e vamos multiplicar por um inteiro positivo. Beleza? Vamos fazer isso aqui? Então, ó, veja bem. Se eu pegar, por exemplo, um número positivo, tá? Por exemplo, o 5, que é um número positivo. Se eu multiplicar por menos 3, que é um número negativo, esse sinal, olha só, positivo com negativo dá negativo. 5 vezes 3, 15. Show de bola? Agora, olha só. Se eu pegar um número positivo e multiplicar por um número positivo, 2 multiplicado por 6. O resultado é positivo. 6 vezes 2, 12. Certo? O número negativo com o número negativo. Se eu pegar menos 3 multiplicado por menos 9. Olha lá o resultado. Menos com menos resulta em mais. 9 vezes 3 dá 27. Beleza? E um número negativo, menos 2, multiplicado por um número positivo. Tá? Por exemplo, 4. O resultado é negativo. Menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Aqui é que entra a ideia do jogo de sinal. O jogo de sinal não é na operação de soma e subtração. É na operação de multiplicação e divisão. Veja,
Olha como é que funciona o jogo de sinal. Olha lá. Toda vez que você pegar positivo com negativo ou negativo com positivo, sinais diferentes, tá? Sinais opostos, o resultado sempre será negativo, tá? Agora, se você pegar números que possuem o mesmo sinal, mais com mais e menos com menos, tudo bem? Sinais iguais, beleza? O resultado sempre será positivo, beleza? Então, você sempre vai fazer isso. A divisão de números inteiros também vai seguir esse padrão, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pegar, seguindo a mesma linha de raciocínio, tá? Só que eu vou fazer de roxo aqui. Se eu pegar um número positivo, ó, 10 positivo, tudo bem? E eu dividir por um número negativo, menos 5. Olha lá, o resultado é menos 2. Tudo bem? Seguindo essa ordem aqui. Se eu pegar um número positivo e um número positivo, olha lá, dois números positivos agora. Ó, 20 positivo dividido por 4 positivo. O resultado é 5, né? Se eu pegar negativo com negativo, vamos lá. Se eu pegar 100, que é negativo, dividido por menos 25. Menos com menos, mais 100 dividido por 25, 4. Tá vendo? E se eu pegar um negativo com um positivo? Vamos lá, vamos pegar um número negativo com um positivo. Por exemplo, menos 50 dividido por 10, positivo. Resultado é menos 5. Tá vendo? Então, preserva a mesma ideia. Sinais opostos, sinal negativo. Sinais iguais, positivo. Beleza? Só que o que acontece, pessoal? Às vezes, aqui é que vai entrar a grande problemática. Aqui é que vai entrar a grande problemática, tá? Às vezes a divisão, vem aqui na divisão, na operação de divisão. Então, a divisão de dois inteiros nem sempre resulta em um número inteiro. Então, por exemplo, ó, se a gente pegasse, por mais que a gente preservasse o sinal ou não, independente do sinal, se a gente pegasse 1 dividido para 3, o resultado não vai dar inteiro, seja ele positivo ou negativo. Um terço dá uma dízima periódica, é 0,3, 3, 3, tananã, tananã, tananã. Tudo bem? Então, veja, a gente teve que continuar expandindo aquela reta numérica. Além dos números positivos e dos números negativos, vai surgir aí as minhas queridas frações. Beleza? As minhas queridas frações. Vamos trabalhar com esses caras? Vamos representar eles aqui para ficar bonito? Então vem comigo aqui, ó. Vou colocar esse exemplo aqui para vocês. Então, um exemplo é a fraçãozinha, ó, 1 terço, que dá 0,33, tananã, tananã, tananã. Ou ainda, né? Quer ver, ó? O 1 sobre 2, que é um número decimal, 0,5. Show de bola? Então, seguindo aí, vamos lá. Então, vamos lá. Representações e sequências notáveis de um número inteiro positivo. Tá, antes da gente representar as frações da reta, aqui tem uma nomenclatura que a gente utiliza muito na ideia de sequências, tá? Que, assim, basicamente vários professores de matemática usam e eu recomendo que vocês memorizem elas, tá? Então, aqui eu tenho uma sequência dos números naturais, 1, 2, 3, até um n qualquer. Aqui eu tenho uma sequência dos números pares, todo número par sempre vai ser múltiplo de 2, tudo bem? Então, todo número par tem esse formato, 2n. E aqui eu tenho a sequência dos números ímpares, que tem esse formato, 2n menos 1. Né? 1, 3, 5, sempre vai ter esse formato aqui, ó, 2n menos 1. Então, por exemplo, ó, já que todo número par é 2n, você vai ali atribuir valores para n natural.
Então, por exemplo, se o n for 1, 2. Se o n for 2, 4. Se o n for 3, 6. E aí você vai formando os pares. Ó. 2, 4, 6, 8, por aí vai. Agora, o número ímpar, ele é do tipo 2n menos 1. Né? Ou 2k mais 1, ou 2n mais 1. Mas o menos 1 serve também. Então, por exemplo, se você atribuir valores para n, ó, se o n for 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Se o n for 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Se o n for 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Aí você vai formando os ímpares. Ó. 1, 3, 5 e vai embora. Beleza? Aqui nós temos uma sequência de números inteiros que representam os quadrados perfeitos. Ó. Então, todo quadrado perfeito ele tem esse formato aqui. Ó, n ao quadrado. Tá? Se n for 1, 1 ao quadrado dá 1. Se n for 2, 2 ao quadrado é 4. Se n for 3, 3 ao quadrado é 9. E por aí vai. Beleza? O interessante é que a soma dos quadrados perfeitos sempre dá um número ímpar. Se eu pegar, por exemplo, 1 ao quadrado e somar com 2 ao quadrado, vai dar 5. Se eu pegar 1 ao quadrado, somar com 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 4, 13. Mais 1, aqui deu 14, né? Se eu somar só os primeiros quadrados perfeitos, que é 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Mas esses aqui, ó, a soma de dois quadrados perfeitos sempre vai restar num número ímpar, tá? Se eu pegar, por exemplo, sei lá, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é quanto? 16. Certinho? 16. Se a gente fizer ali 16 mais 9, 25. Se eu fizer 16 mais 9, 25. 9 mais 4, 13. 4 mais 1, 5. Sempre resulta em ímpar, tá? Beleza? Nós temos a sequência dos cubos perfeitos, né? Então, sequência dos cubos perfeitos, ou seja, n ao cubo. Então, 1 ao cubo dá 1. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo, 27, e por aí vai. Tudo bem? E temos a sequência dos números primos, que é extremamente importante, tá? Então, os números primos, né, são aqueles números que possuem dois divisores, tá, pessoal? Apenas dois divisores. Então, 1 e ele mesmo. Então, 1 e ele próprio. O único número primo par é o 2, o restante é tudo ímpar. Então, a sequência dos primos, que é muito importante lá para a fatoração, né, para o MMC, MDC, e para a escrita de qualquer número composto, sempre vai ser 2, 3, 5, 7, tá? 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Então, muito importante memorizar os números primos. Show de bola? Vamos lá? Vamos ali falar um pouquinho desse algoritmo da divisão euclidiana, o algoritmo de Euclides. Né? Euclides é o nosso querido pai da geometria, né? Olha só o que Euclides fez. Sejam A e B que pertencem aos inteiros, com B diferente de zero, então existem, né, e são únicos, os números inteiros Q e R, tais que A é igual a B vezes Q mais R, onde R é o resto da divisão, e o resto é sempre menor ou igual ali ao quociente. Beleza? Então, olha o que acontece, pessoal. Esse Azinho é o que a gente chama de dividendo, tudo bem? O Bzinho o divisor, o Rzinho o resto e o Qzinho o meu quociente, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente tem a seguinte situação, ó, 8 dividido por 5. O que é 8 dividido por 5? 8 dividido por 5 é quociente 1 e resto 3. Eu sei que o 8 pode ser escrito como 5 vezes 1 mais 3. Então, nós estamos aqui na ideia que nós estamos falando de número inteiro. Mas, às vezes, um número inteiro sobre outro número inteiro não dá um resultado inteiro. Vai dar um resultado que a gente chama de quebrado, né? Vai dar um número aqui que ele é quebrado. Tudo bem? Então, veja, esse número K, que é quebrado aqui, ó, ele vai deixar um resto. Tudo bem? Na aritmética modular,
aritmética modular ou euclidiana, a gente escreve da seguinte maneira, ó. 8 é congruente a 3 módulo 5. Vitinho, o que é isso? Que 8 na divisão por 5 deixa resto 3. Show de bola? Tá? Mas essa aula de aritmética modular é uma aula um pouquinho mais avançada, é um tópico de teoria dos números que a gente pode trabalhar depois. Mas sempre que você vê isso aqui, ó, 8 congruente a 3 módulo 5, quer dizer que 8 na divisão por 5 deixa resto 3. Vitinho, quanto que seria, por exemplo, 15 na divisão por 7? Vai deixar resto 1, porque 7 vezes 2 é 14. Chega próximo de 15, faltou uma unidade. Tá vendo? Beleza? Então, esse algoritmo de Euclides é para trabalhar com as ideias, né, das divisões lá das frações, né, para representar como números ali em que aparece o divisor, o quociente e o resto da divisão. Se o meu resto for 0, significa ali que eu tenho uma divisão exata. Beleza? Show de bola? Então, vamos seguindo. Tá? Então, se agora a gente olhar, né, para a reta, nós temos tanto os números positivos, negativos, e olhando mais detalhe entre um intervalo e outro, né, a gente vai ter ali, por exemplo, entre um intervalo entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre menos 1 e 0, nós vamos ter ali as nossas queridas frações, tá? Então, por exemplo, meio está entre 0 e 1, 3 sobre 2 está entre ali 1 e 2, né? Meio é 0,5, ó, tá aqui, ó. 3 sobre 2 é 1,5, ó, tá entre 1 e 2, tá vendo? A gente vai completando, seja ele positivo ou negativo. Então, esses números, né, na qual a gente escreve na forma de fração, nós chamamos de racionais. Racionais. Beleza? Em que o P e o Q é o numerador e o denominador, e eles são primos entre si. Primos entre si. Ou seja, eles têm que ser primos entre si, tá, pessoal? Ou seja, eles precisam estar na forma irredutível. 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 Acento é no I. Tudo bem? Na forma irredutível. Dizer que dois números estão na forma irredutível é dizer que o MDC entre eles, pessoal, é igual a 1. O MDC entre eles é igual a 1. Beleza? Se você ainda não lembra como é que faz MDC e MMC, dá uma procurada nas nossas aulas anteriores aí, que tem uma aula específica só para trabalhar com MMC e MDC. Beleza? Show de bola? Então, essas são as nossas queridas frações. Beleza? Então, vamos fazer uma pequena pausa. Beleza? E aí a gente vai voltar aí no próximo vídeo só para trabalhar com as frações, tá? Que são os nossos queridos números racionais. Beleza? Então, não sai daí não. Fica por aí que eu te vejo no próximo vídeo. Beleza? Valeu!